Bem, gente, estamos de volta para a segunda parte de óptica aqui, que serão espelhos planos, ok? Então vamos lá, dar início aí. Vamos falar de espelhos planos. Olha só, falou em espelhos, você vai falar em reflexão, tá? Então você vai ter superfícies aí polidas que vão refletir, e você vai ter alguns componentes aqui que a gente precisa identificar. Ó, no caso, o A é o raio incidente. Incidente porque ele incide na superfície. O C é o raio que reflete, é o raio refletido. Ok. Aqui, ó, o ponto onde ele incide, eu chamo de ponto de incidência. Você vê que de acordo com a superfície ele tem os seus valores. Ó, o ponto de incidência aqui, o raio incidente, o raio refletido. Ó, o ângulo IA, antes, ó, existe essa reta que a gente chama de reta normal. A reta normal ela está a 90 graus com a superfície, ok? Ou então 90 graus com a tangente, olha só aqui, ó, tá vendo? Aí ela acaba dividindo, né, esse ângulo grande em dois. No caso, o ângulo I nós chamamos ângulo de incidência. E o ângulo R a gente chama de ângulo de reflexão. Aí é o seguinte, ó, existem duas leis da reflexão da luz. A primeira lei, gente, fala que o raio incidente, raio refletido e reta normal são coplanares, eles fazem parte do mesmo plano, tá? Se você pudesse, sei lá, olhar por esse lado aqui assim, ó, tivesse você olhando por esse lado, o que você veria? Você veria a superfície, né? Você veria algo assim, ó, um raio só. Mas fala, o que você está vendo? Você está vendo exatamente o raio incidente. Aí os outros estão exatamente atrás deles, porque eles fazem parte do mesmo plano. Então lá atrás vai ter a reta normal e atrás da reta normal ainda vai ter o raio refletido. Ok? Ótimo. Se você olhasse por esse lado, você estaria vendo o raio refletido, atrás dele a reta normal e atrás o raio incidente e assim por diante. Essa é a primeira lei, tá? Raramente se cobra a respeito disso. Agora, a segunda lei é uma lei muito útil e é bem cobrada. A segunda lei diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Haja visto que a gente passou a reta normal aqui, essa reta normal dividiu o ângulo exatamente em dois. Então, I vai ser sempre igual a R, ok? Então, vamos lá, dar continuidade a isso aí e ver aplicações disso, né? Olha só, um raio de luz incide no ponto 1, né, I, aqui de um espelho plano E, e após a reflexão passa pelo ponto P. Quer dizer que o raio vem desse lado, incide aí e vai passar pelo ponto P. Determine o ângulo de incidência. Ok. Vamos lá, deixa eu pegar aqui para a gente poder usar, né? Deixa eu passar aqui, ó. Quer dizer que o raio de luz ele passa aqui de I, né, e passa por P. Se você pegar ele e fizer certinho, você vai chegar nessa situação. Quer dizer que esse raio de luz ele vem daqui, reflete e passa pelo ponto P. Aí, lembrando lá do nosso desenho, ó, aqui no meio vai passar uma reta normal, que faz 90 graus com a superfície, ok? Agora é o seguinte, ó, se você notar, aqui a gente tem 2 metros e 2 metros. Significa que isso aqui é a diagonal de um quadrado e que isso aqui tem 45 graus. Tá? Por quê? Porque os lados de um quadrado são iguais e a diagonal corta exatamente ao meio, o ângulo de 90 graus, que dá 45 graus. Então, significa que isso também é 45 graus. Por quê? Porque aqui tudo tem 90, certo? E se isso aqui é o R, que é o refletido, o nosso I vai ter 45 graus. Ok? Então, tá aí. Determine o ângulo de incidência, determinado, ângulo I, 45 graus. Ótimo. Vamos lá para mais um exemplo de aplicação. A imagem de um ponto no espelho, ok? Bem importante, a gente vai usar bastante esse conceito. Eu tenho o ponto P e vai ter uma pessoa nessa posição aqui, ó, olhando para cá,
e ela quer ver a imagem. Isso é um espelho. Como é que vai ficar? Bem, para você poder formar a imagem, em geral você precisa de 2 raios sempre, tá? Então a gente vai usar o primeiro raio aqui, ó, que a gente conhece. Aqui está a reta normal, aqui está o I e está o R, que são iguais, tá? Agora, aqui a gente tem um raio que está entrando perpendicularmente, ó. Aqui, tá vendo? Significa, nesse caso aqui, que o I é 0 e o R é 0. Ok, aí o que eu faço? Eu uso os prolongamentos. Ó. Você vai usar o prolongamento desse raio para cá. E depois você vai usar o prolongamento desse raio aqui, ó, até o ponto em que eles se cruzam. O ponto em que eles se cruzam é exatamente o ponto onde é formada a imagem. Ok? Se você notar, ó, essas distâncias são as mesmas, né? Se aqui vale x, aqui vale x. Se aqui vale L, né? A distância aqui vale L também. As coisas se repetem do outro lado, ok? Então tem que tomar esse cuidadinho aí, tomar sempre 2 raios de luz para a gente poder fazer a imagem correta. Ótimo. Vamos lá. Vamos ver, já que a gente viu um ponto, né? Vamos ver como é que fica um corpo extenso. Olha só. Aqui a gente tem que tomar o cuidado. Olha só. Os corpos extensos, você tem que vários pontos são colocados à disposição da gente aí. Então você pode primeiro, né, fazer a distância de cada ponto. Olha só, o ponto A e o D eles estão à mesma distância do espelho e estão mais perto que o B e o C. Então eles, ó, o A' e o D' estão mais próximos ao espelho. O B e o C estão mais distantes, então o B' e o C' também estão mais distantes. Note que ó, esse tamanho aqui é igual a esse tamanho aqui é igual a esse, assim por diante. Você vê que a altura não muda, né, gente? A altura aqui é exatamente a altura daqui. Agora, e quando for, né, problema típico aqui, né, se você coloca uma letra, como é que ela fica? Bem, você vê que a parte curvada da letra está mais próxima, então na imagem também você vai ter a parte curvada aí, tá? Aí você, claro, aqui está mal feito, né? Mas você vai fazer certinho aí, ok? Você vê que a letra sai revertida, né? E mais, ó, essas distâncias têm que se manter. Ó, 3 centímetros aqui e a altura dela também 5 centímetros aqui. Problema comum, né? É jogar a letra F, né? A letra F ela vai ficar revertida, ó, assim, no espelho, né? Legal, então toma cuidado com isso aí e vamos lá. Vamos ver um probleminha de aplicação. Federal do Rio. Dois espelhos planos paralelos E1 e E2 estão frente a frente separados pela distância de 20 centímetros. Ótimo. Entre eles há uma fonte luminosa F de pequenas dimensões, tá? Na posição indicada na figura. Calcule a distância entre a primeira imagem fornecida pelo espelho E1 e a primeira imagem fornecida pelo espelho E2. Bem, aqui é o seguinte, aqui é 20. Vamos supor que aqui seja x. E aqui vai ser 20 menos x, porque eu não sei, né, efetivamente quais são essas distâncias aqui. Sei que o f está no meio e que aqui tem 20. Para esse lado, a distância vai ser x, ok? E para esse lado vai ser, quando você colocar lá o ponto, vai ser 20 menos x, ok? Aí, como ele quer a distância entre essa e essa, então ele quer tudo isso, ó, vamos chamar de y, tá? O meu y vai ser quem? Vai ser x mais x, né? Mais 20 menos x, aqui é isso, mais 20 menos x, que é esse outro lado, ó. X que é esse outro x é esse, 20 menos x é esse, 20 menos x é esse. Somando tudo isso, olha só, esse x cancela com esse x cancela com esse x, e o 20 mais 20 vai dar 40 centímetros. Tá aí então a distância entre as duas primeiras imagens aí. Por que ele disse primeira, né, gente? Porque isso é uma situação bem comum. Quando você coloca dois espelhos assim, você forma infinitas imagens. Ó. Porque esse ponto aqui, que é uma imagem, vai passar a ser objeto para o outro espelho, e ele vai formar lá longe outra imagem, e assim por diante. Né? Uma imagem vira objeto para o outro. Ok. Vamos lá.
falar de campo visual. Falou espelho plano, falou em campo visual. Aqui, ó, toma cuidado que isso aqui vira e mexe aparece aí nos problemas. Ó, olha só. Nosso espelho, essa parte azulzinha aqui, ó. O observador está em O. Aí o que eu quero, né? Na realidade, se eu quero saber, como é que eu vou te dizer? Se eu quero saber quais, a primeira pergunta, né? Vamos esquecer essa parte que está rosada aqui. A primeira pergunta. Se eu quero que o observador saber quais pontos o observador O vê, eu faço o quê? Ó? Tá vendo que tem um tracejado aqui? Eu prolongo o espelho, passo o observador, ó, a 90 graus, passo ele na mesma distância aqui, ó, se aqui é X, eu vou botar aqui X. Aí eu faço o quê? Traço essas retas, ó, nas bordas do espelho. Ok? Fazendo isso, eu vou ter o campo visual do observador O. O campo visual do observador O indica que ele vê, né? Ele vê efetivamente o 3 e o 4 pelo espelho. Tá? As imagens 3 e 4 pelo espelho é o que ele vê. Ótimo. Agora sim, se você fizer outra pergunta, se você colocar um objeto na posição 3 e quer saber por quem ele é visto, aí você joga ele para o outro lado. Aí olha só, aqui o campo rosado é o campo visual do objeto 3. Que é o 3' aqui, ó. Veja, a distância y aqui é a mesma y daqui. Aí passa de novo o raio de luz, ó, nas beiradas, nas bordas do espelho. Aí você vai ter o campo visual, o rosado, do 3. Ou seja, se você estiver nessa posição aqui, você sempre verá o 3. Tá vendo? No caso, o observador vê. Quem estiver na posição 1 vê. Quem estiver na posição 2 vê. Ok? Se não tiver no campo visual, como é o caso do 5, que ele não está nem um nem outro, então o observador O não vê o 5 e o 3 não é visto pelo 5 também, pelo espelho, e assim por diante, ok? Ótimo. Falamos de campo visual. Vamos ver aqui uma aplicação disso. Ótimo. Um observador O e dois objetos P e Q posicionam-se em relação a um pequeno espelho plano E, como ilustra a figura. Está aqui. Nessas condições, responda e justifique. Existem as imagens de O, P e Q? Bem, gente, as imagens existem sim, né? Apesar de em algumas posições você não ver, as imagens existem. Por quê? Por causa da reflexão, ok? Agora, se existir, o observador O poderá vê-las da posição em que se encontra? Bem, vamos ver. O observador O está 3 quadradinhos para cima, então vamos colocar ele 3 quadradinhos para baixo, na mesma perpendicular. Ó, lembra? Meu espelho prolongamento aqui, ó. Aí você passa um 90 graus, ele vai estar aqui. O observador vai estar desse lado. Aí vamos pegar aqui, ó. Você pega do observador e traça até a borda desse espelho, certo? Aí agora traça na borda desse outro lado aqui, ó. Ok. Repare, a única coisa que está no meio, no campo visual do observador O, é o ponto P. Então ele só vê o P, né? Aí você, a partir do desenho, você prova a situação. Então, se existir, o observador poderá vê-las? Não, nem todas, né? Ele só vê o P, ok? Ótimo. Vamos lá. Ver translação e rotação de espelhos planos, né? No caso, translação primeiro. Olha só, translação, gente, é só a movimentação do espelho, tá? Você mudar ele de lugar. Ó. Ele está na posição A e você traz ele para a posição B. Olha só, quando ele está na posição A, você tem um ponto P fixo, você vai ter uma imagem P1, já que ó, essa distância é igual a essa. Aí o que acontece quando você desloca o espelho de uma distância D? Olha só. O ponto P1 estava aqui, né? Você vê que está na mesma posição. Agora, olha só, essa distância aqui, ó, y, ela é igual a essa aqui, ó, y, tá vendo? Então você vê que essa distância d mudou. Aliás, a distância, a posição da imagem mudou de uma distância d. Agora, qual é a relação entre esse d e esse dzinho? Gente, isso é decoreba pura. O dzão é exatamente o dobro de dzinho. Ok? Isso aqui acaba implicando na seguinte situação. Quando você pega um espelho que está se deslocando uma distância d, você pode
relacionar com a velocidade, então você vai dizer que a velocidade da imagem também vai ser o dobro da... Opa, não é D de novo não. É o dobro da velocidade do espelho. Ok? Então tem que tomar esse tipo de cuidado aqui, tá? Quando você olha uma imagem se deslocando, né, pelo espelho, ela está no dobro da velocidade real dela, ok? A gente vai ver depois em exemplos aí. Vamos lá, já vimos aí a translação e vamos ver a aplicação que eu acabei de lhe dizer, ó. Um motorista viajando a 50 km por hora, ou seja, o espelho também está a 50 km por hora, observa no espelho plano retrovisor a imagem de um poste na estrada. Agora, olha só, qual é a velocidade dessa imagem, do poste, no caso, em relação à estrada? Em relação à estrada, a velocidade é zero, né, gente? O poste está parado, em relação à estrada é zero, ok? Zero é a velocidade do poste, né? Mas ele não quer do poste, ele quer da imagem. Opa, então esquece isso aqui. Bem, vamos analisar. Aí eu vou ter em relação à estrada, em relação ao motorista. Agora aqui, cuidado. Em relação à estrada, né, na realidade é o que o motorista está vendo pelo retrovisor. Aí você tem que pensar assim, ó. Você pensa no seguinte, em relação à estrada, né, a estrada também está em movimento em relação ao carro. E a imagem está em movimento em relação ao carro. Então, já que o motorista está viajando a 50 km por hora, em relação à estrada, você está com a velocidade da imagem de 50 km por hora. Afinal, o referencial dos dois é o espelho, né? O espelho viaja com o carro. E o carro estando a 50, o espelho está a 50, então os dois estão fora dos referenciais, aí eles vão estar com 50 km. Agora, em relação ao motorista, ó, o motorista sim está no mesmo referencial do espelho. Então, quando ele olha para o espelho, ele verifica, já que a imagem está se deslocando também, e o espelho está a 50, e a gente viu que quando o espelho se desloca a x, a imagem se desloca a 2x. No caso aqui, se o espelho se desloca a 50, a imagem vai se deslocar a 100 km por hora, ok? Sossego, vamos lá. Falamos de translação, vamos falar de rotação. Aqui olha só o desenho, gente. Vamos entender o desenho primeiro, o que está acontecendo. Ó. Você tem um espelho, aí tem um ângulo, tem um raio incidente, o raio refletido, a reta normal. Ótimo. Aí vamos pegar esse espelho e vamos girar ele. Ó. Olha só, você vê que ele girou aqui, ó. Ele vai girar assim, né? Vou trazer ele para cá. Aí ele girou. Esse raio, ó, agora, esquece esse espelho aqui, ele só está de comparação. O raio passou direto aqui, ó, e atingiu esse novo ponto. Aí, ó, refletido 2, tá vendo? Aí o que acontece? Em termos de comparação, a gente quer saber exatamente esse ângulo delta que eu coloquei aqui. Tá? Você pode colocar alfa, delta, gama, enfim, o que você quiser aí. Se você fizer a comparação correta, esse ângulo aqui, delta, ele vai ser exatamente o dobro do ângulo que você girou. Que eu marquei como alfa aqui, ó, 2 alfa. Tá? Isso fatalmente vai fazer com que os raios refletidos tenham essa angulação delta aqui. Tá vendo? Que é o dobro desse ângulo que a gente tirou. Ok, você vê que as relações são sempre de dobro, né? Então vamos lá. Vamos ver como é que a gente faz isso. Olha só, um probleminha. Um raio de luz proveniente de uma fonte F incide no espelho plano e após refletir se ilumina o corpo A e o anteparo conforme o esquema abaixo. Ok, tá aqui a luz pegou e iluminou o A. Ok, sabe-se que OA é igual a OB. OA é igual a AB, né? Na verdade, isso é igual a isso. Ok. Agora, girando-se o espelho em torno de O no sentido horário, então a gente vai fazer um giro assim. Qual deve ser o ângulo de rotação para que a luz, para que o novo raio refletido ilumine o ponto B? Então, eu quero colocar esse espelho aqui de tal forma, vou girar ele de um ângulo alfa, que o raio de luz faça isso agora, ó. Atinja isso aqui. Aí olha só, quanto será que o raio refletido girou? Bem, se aqui é igual aqui, gente, de novo a gente vai ter um quadrado, diagonal do quadrado, isso aqui vai dar 45 graus,
ok? O raio girou de 45 graus. Então, lembrando que o delta é 2 alfa. Se o delta foi de 45 graus, o alfa, que é o giro do espelho, vai ser 45 dividido por 2, que vai dar 22,5 graus. Está aqui a nossa resposta, ok? Facinho. Ótimo. Bem, vamos ver aqui agora outra situação de espelho plano, né? A última situação, que é quando a gente coloca um objeto entre dois, né? A gente chama de associação de espelhos, ok? Olha só essa situação. Eu coloquei a situação mais clara, que é a 90 graus. Aí tem todas as imagens formadas aqui. O observador está aqui, né, olhando. Esse objeto, note, ele vai ter uma imagem aqui, né? Ele vai ter uma imagem aqui. Esse objeto A1, ele vai ter uma imagem relativa ao espelho 2, ó, que vai ser aqui. E, enfim, já tenho as minhas imagens, né? Ótimo. Vai ter mais alguma? Não. Né? Você vê que os raios todos estão colocados aí, né, para você verificar quem é que esse cara vê, ó. Você vê que o ponto ele reflete aqui e aqui, ele faz essa imagem. O ponto reflete aqui e aqui, ele faz essa imagem. O ponto, no caso, reflete aqui, aqui e aqui, ele faz essa imagem. Então, o observador está vendo, nesse momento, 3 imagens. Agora, como é que eu vou determinar sempre quantas imagens ele vai ver? Eu preciso usar essa expressão. O número de imagens vai ser 360 dividido por alfa, onde alfa é o ângulo entre os espelhos, menos 1. Por que esse menos 1? Porque 1, gente, na realidade é a posição do objeto, tá? Você está pegando um ciclo aqui de 360 graus, dividindo pelo ângulo, e você vai tirar sempre 1, que vai ser a posição do objeto, ok? É simplesinho demais, gente. Bem, gente, espelhos planos não tem muito segredo não, tá? É isso aí que a gente viu, e eu espero vocês na aula de exercício, ok? Tchau, tchau, até mais.